Ó a explicação que vai conectando tudo. Aula em áudio. Fisiologia oral e oclusão. Vamos começar entendendo uma coisa muito importante. Quando a gente estuda odontologia, principalmente oclusão e fisiologia oral, não dá para pensar só em dentes isolados. A boca funciona como um sistema. Esse sistema envolve dentes, músculos, articulação e também o controle do sistema nervoso. Agora imagina o seguinte: os dentes são como peças que se encaixam. Esse encaixe tem nome. Ele se chama oclusão, ou seja, é a forma como os dentes de cima e de baixo se encontram. Mas não é só encostar. Existe uma lógica nisso. A forma dos dentes, o tamanho, a posição e até pequenos detalhes anatômicos influenciam diretamente na forma como a força da mastigação é distribuída. E aqui entra um conceito muito importante. O problema quase nunca está no dente sozinho. O problema está na forma como a força chega até ele. Agora vamos entender alguns termos básicos que aparecem muito e costumam confundir. Quando a gente fala em sentido mesiodistal, estamos falando da largura do dente. Mesial é o lado do dente que está mais próximo do centro do rosto. Distal é o lado mais afastado. Então, quando alguém diz que um dente é maior no sentido mesiodistal, significa que ele é mais largo de um lado ao outro dentro da arcada. Outro termo importante é a região cervical. Pensa no dente como se tivesse 3 partes. A parte de cima que você vê é a parte de baixo, que é a raiz, e entre essas duas existe uma região de transição, próxima da gengiva. Essa é a região cervical, como se fosse o pescoço do dente. Quando falamos que algo está mais cervical, significa que está mais próximo da gengiva. Agora vamos falar de estruturas importantes dos dentes. Você já ouviu falar em cúspide? Cúspide é aquela pontinha do dente, principalmente nos dentes posteriores, que serve para triturar o alimento. Em alguns dentes, especialmente no primeiro molar superior, existe uma cúspide extra chamada cúspide de Carabelli. Nem todo mundo tem, mas quando aparece, é uma pequena elevação na face interna do dente. Outra estrutura importante é a crista oblíqua. Imagina uma pequena ponte ligando 2 partes do dente na superfície de mastigação. Essa ponte é a crista oblíqua. Ela é típica dos molares superiores e ajuda na resistência do dente durante a mastigação. Agora vamos falar sobre músculos. O principal músculo da mastigação é o masseter. Ele é responsável pela força de fechamento da boca. Quando você morde algo com força, é principalmente o masseter que está trabalhando. Outro músculo importante é o temporal, que fica na lateral da cabeça. Ele ajuda tanto a fechar a boca quanto a puxar a mandíbula para trás. Já os músculos pterigoide e os laterais são responsáveis por levar a mandíbula para frente, o que chamamos de protrusão. Agora entra um grupo muscular que costuma confundir. Os músculos supraioideos. Eles ficam acima de um osso chamado ióide na região do pescoço. Esses músculos ajudam na abertura da boca. Isso é importante porque muita gente acha que abrir a boca é função dos músculos mastigatórios, mas não é exatamente assim. Quem ajuda bastante nesse movimento são os músculos supraioideos, junto com a gravidade. Agora vamos entrar na mastigação. Durante a mastigação, você pode usar os 2 lados ou apenas um lado. Quando o paciente mastiga apenas de um lado, chamamos isso de mastigação unilateral. E aqui vem uma informação muito importante para a prova. No lado onde o alimento está sendo mastigado, chamado lado de trabalho, existe maior atividade do músculo masseter. Isso acontece porque é ali que está sendo aplicada a força. Agora vamos falar sobre a posição dos dentes. Existe uma classificação chamada classificação de Angle. Na classe I, a relação entre os dentes é considerada normal. Na classe 2, a mandíbula está mais para trás ou a maxila está mais para frente. O perfil do paciente tende a ser mais convexo. Na classe 3, a mandíbula está mais para frente, gerando um perfil côncavo. Agora vamos falar de 2 termos que caem muito em prova e confundem bastante: overbite e overjet. Overbite é a sobreposição vertical, ou seja, o quanto os dentes de cima cobrem os de baixo. Overjet é a distância horizontal, ou seja, o quanto os dentes de cima estão à frente dos de baixo. Uma forma simples de lembrar é: overbite é para cima e para baixo. Overjet é para frente. Agora vamos falar de um detalhe importante dos dentes anteriores: o cíngulo. O cíngulo é uma elevação que fica na parte interna dos dentes anteriores, voltada para o lado da língua. A função dele é muito importante. Ele ajuda a distribuir as forças da mastigação, evitando que toda a carga fique concentrada em um único ponto.
Isso protege tanto o dente quanto as estruturas ao redor. Agora vamos falar da superfície dos dentes. Os dentes possuem sulcos e fissuras, que são pequenas ranhuras. Essas estruturas ajudam no encaixe entre os dentes superiores e inferiores. Sem esses sulcos, os dentes se encaixariam corretamente e a mastigação seria prejudicada. Agora vamos falar sobre problemas. Existe a maloclusão dentária, que é quando os dentes estão mal posicionados. E existe a maloclusão esquelética, que está relacionada ao crescimento dos ossos da face. A diferença é importante. A maloclusão dentária pode não afetar tanto a função, já a esquelética geralmente afeta. Agora pensa em um paciente com mordida cruzada posterior de um lado só. Esse paciente tende a mastigar mais de um lado. Isso gera sobrecarga muscular, principalmente no masseter. Com o tempo, pode causar desgaste dentário, mobilidade e até lesões próximas à gengiva. Agora vamos fechar com uma ideia central. Tudo isso está conectado. Dentes, músculos e articulação trabalham juntos. Se a força da mastigação estiver bem distribuída, o sistema funciona bem. Se não estiver, começam os problemas. E guarda essa frase porque ela resolve muita questão de prova. O dente não sofre sozinho. Ele sofre pela forma como a força chega até ele. Se quiser, Tony, no próximo passo eu posso transformar isso em um áudio ainda mais pausado, com um ritmo perfeito para memorização, ou fazer uma versão tipo revisão de última hora antes da prova. Teu estudo dirigido, roteiro completo com perguntas e respostas, organizado para leitura em áudio com explicações claras e fluidas. Estudo dirigido? Pergunta 1. Quais são as principais diferenças morfológicas entre incisivos centrais superiores e inferiores? Resposta. Os incisivos centrais superiores são maiores, mais largos no sentido mesiodistal e possuem formato mais retangular. Já os incisivos centrais inferiores são menores, mais estreitos e mais simétricos. Além disso, os superiores apresentam maior inclinação vestibular. Pergunta 2. Descreva as características anatômicas que permitem diferenciar um canino superior de um inferior. Resposta. O canino superior é maior, mais robusto e apresenta cúspide mais pontiaguda. Sua raiz também é mais longa. O canino inferior é mais estreito, com cúspide menos pronunciada e aspecto mais delicado. Já a pergunta 3. Qual a função das cúspides de suporte e de corte nos dentes posteriores? Resposta. As cúspides de suporte são responsáveis por manter a oclusão estável e suportar forças mastigatórias. Já as cúspides de corte atuam na trituração dos alimentos. Pergunta 4. Quais dentes apresentam maior tendência à impactação e por quê? Resposta. Os terceiros molares são os dentes mais frequentemente impactados, devido à falta de espaço na arcada dentária. Os caninos superiores também podem impactar por trajetos de erupção mais complexos. Pergunta 5. Explique a importância da crista marginal na anatomia dentária e na oclusão. Resposta. A crista marginal é uma elevação de esmalte localizada nas bordas dos dentes. Ela ajuda a direcionar o alimento durante a mastigação e contribui para a estabilidade oclusal. Pergunta 6. Quais são as principais diferenças entre pré-molares superiores e inferiores em termos de número de raízes e cúspides? Resposta. Os pré-molares superiores geralmente possuem duas cúspides bem definidas e podem apresentar duas raízes. Já os inferiores costumam ter uma única raiz e podem apresentar variações no número de cúspides, especialmente o segundo pré-molar inferior. Pergunta 7. Qual dente permanente apresenta maior variação anatômica radicular? Resposta. O segundo pré-molar inferior apresenta grande variação anatômica radicular, podendo apresentar diferentes configurações de raízes. Pergunta 8. Descreva a anatomia oclusal do primeiro molar inferior. Resposta. O primeiro molar inferior geralmente possui 5 cúspides, sendo 3 vestibulares e 2 linguais. Apresenta sulcos bem definidos, formando um padrão característico que auxilia na mastigação. Pergunta 9. Qual a função do cíngulo nos dentes anteriores? Resposta. O cíngulo é uma elevação na face interna dos dentes anteriores que ajuda a distribuir as forças mastigatórias, protegendo a estrutura dentária e contribuindo para o equilíbrio oclusal. Pergunta 10. O que caracteriza um sulco principal e qual sua importância clínica? Resposta. O sulco principal é uma ranhura mais profunda na superfície oclusal dos dentes. Ele orienta o fluxo do alimento e é uma área suscetível ao acúmulo de biofilme, sendo importante na prevenção de cáries. Pergunta 11.
Como a anatomia dentária influencia a distribuição de forças mastigatórias? Resposta. A forma dos dentes, suas cúspides e sulcos determinam como as forças são distribuídas durante a mastigação. Uma anatomia adequada permite uma distribuição equilibrada, evitando sobrecarga. Pergunta 12. Diferencie lóbulos de desenvolvimento e sua relação com a forma final do dente. Resposta. Lóbulos de desenvolvimento são as áreas de crescimento inicial do dente. A fusão desses lóbulos determina a forma final da coroa. Pergunta 13. Quais estruturas anatômicas são mais suscetíveis ao acúmulo de biofilme e por quê? Resposta. Sulcos, fissuras e regiões cervicais são mais suscetíveis, pois são áreas de difícil limpeza e retenção de resíduos alimentares. Pergunta 14. Explique a relação entre anatomia dentária e guia anterior. Resposta. A guia anterior ocorre quando os dentes anteriores orientam os movimentos da mandíbula, protegendo os dentes posteriores durante movimentos excêntricos. Pergunta 15. Qual a importância da altura de cúspide na eficiência mastigatória? Resposta. Cúspides mais altas aumentam a eficiência da mastigação, pois facilitam a trituração dos alimentos. Porém, alturas excessivas podem gerar interferências oclusais. Pergunta 16. Quais são os principais músculos da mastigação e suas funções gerais? Resposta. Os principais músculos são masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral. Eles atuam na elevação, retração, protrusão e lateralidade da mandíbula. Pergunta 17. Descreva a origem, inserção e função do músculo masseter. Resposta. O masseter se origina no arco zigomático e se insere na mandíbula. Sua principal função é elevar a mandíbula, promovendo o fechamento da boca. Pergunta 18. Qual o papel do músculo temporal nos movimentos mandibulares? Resposta. O músculo temporal eleva a mandíbula e suas fibras posteriores auxiliam na retrusão. Pergunta 19. Diferencie as funções das cabeças superior e inferior do músculo pterigóideo lateral. Resposta. A cabeça inferior atua na protrusão e abertura da mandíbula. A cabeça superior atua no controle do disco articular durante o fechamento. Pergunta 20. Como o músculo pterigóideo medial atua na mastigação? Resposta. Ele auxilia na elevação da mandíbula e contribui para movimentos de lateralidade. Pergunta 21. Qual é a inervação dos músculos da mastigação? Resposta. Os músculos da mastigação são inervados pelo nervo trigêmeo, especificamente pelo ramo mandibular. Pergunta 22. Explique como ocorre o movimento de lateralidade mandibular do ponto de vista muscular. Resposta. A lateralidade ocorre com contração do pterigóideo lateral de um lado e ação coordenada dos demais músculos, permitindo o desvio da mandíbula. Pergunta 23. Qual músculo é mais associado ao bruxismo e por quê? Resposta. O masseter é o mais associado, pois é o principal responsável pela força de fechamento da mandíbula, sendo muito ativado durante o apertamento. Pergunta 24. Como a disfunção do pterigóideo lateral pode afetar a ATM? Resposta. Pode causar deslocamento do disco articular, levando a estalos, dor e limitação de movimento. Pergunta 25. Descreva o papel dos músculos da mastigação na deglutição. Resposta. Eles estabilizam a mandíbula e auxiliam na preparação do alimento para ser engolido. Pergunta 26. O que ocorre com os músculos mastigatórios em casos de DTM muscular? Resposta. Ocorre aumento de tensão, dor, fadiga e possível limitação de movimento. Pergunta 27. Qual a relação entre hiperatividade muscular e dor orofacial? Resposta. A hiperatividade muscular gera sobrecarga, levando a dor, fadiga e inflamação local. Pergunta 28. Explique o papel do sistema neuromuscular no controle da mastigação. Resposta. O sistema neuromuscular coordena os movimentos da mandíbula, ajustando força e direção conforme a necessidade. Pergunta 29. Como a perda dentária pode impactar a função dos músculos mastigatórios? Resposta. Pode causar desequilíbrio muscular, sobrecarga em áreas específicas e alteração da função mastigatória. Pergunta 30. Qual a importância do equilíbrio muscular para a estabilidade oclusal? Resposta. O equilíbrio muscular garante distribuição adequada das forças, evitando sobrecarga e mantendo a estabilidade da oclusão. Fechamento. Esse material agora tá ideal para tu ouvir. Se quiser, Tony, posso no próximo passo transformar isso em áudio narrado com pausas para memorização ou fazer um resumo só do que mais cai na prova. Só falar. Peguei o material Jogos Molares, mesmo padrão que tu pediu.
Perguntas fiéis, mais respostas logo abaixo. Linguagem limpa para áudio, explicação clara e direta, mantendo o espírito do que a professora cobrou. Jogos molares, questionário com respostas, fisiologia oral e oclusão. Distrito 1. A forma. Pergunta 1. Qual característica diferencia o incisivo central superior do lateral superior? Resposta. A principal diferença está na forma da coroa. O incisivo central superior é maior, mais largo e mais simétrico. Já o lateral superior é menor e apresenta maior variação de forma. Pergunta 2. O dente que geralmente apresenta duas raízes, vestibular e palatina, é? Resposta. O primeiro premolar superior. Ele frequentemente apresenta duas raízes, uma voltada para a bochecha e outra para o céu da boca. Pergunta 3. Qual dente possui a maior coroa no sentido mesiodistal? Resposta. O primeiro molar superior. Ele apresenta grande largura de um lado ao outro dentro da arcada. Pergunta 4. A cúspide de Carabelli é encontrada com mais frequência em? Resposta. No primeiro molar superior, na face palatina. Pergunta 5. Qual dessas estruturas está presente apenas nos dentes posteriores? Resposta. A superfície oclusal. Essa é a superfície de mastigação, presente em pré-molares e molares. Pergunta 6. Qual dente apresenta maior probabilidade de variação no número de raízes? Resposta. O segundo premolar inferior, que pode apresentar variações anatômicas importantes. Pergunta 7. A crista oblíqua é uma característica anatômica típica de? Resposta. Molares superiores. Ela funciona como uma ponte entre cúspides, aumentando a resistência do dente. Pergunta 8. O ponto de contato mais cervical é geralmente encontrado em? Resposta. Nos dentes posteriores, como o segundo molar. Região cervical significa mais próximo da gengiva. Pergunta 9. Qual dente possui maior comprimento radicular proporcional à coroa? Resposta. O canino superior. Ele apresenta a raiz mais longa da arcada. Pergunta 10. A forma da face oclusal do primeiro molar inferior? Resposta. Retangular ou pentagonal, devido à presença de 5 cúspides. Distrito 2. A força. Pergunta 11. O principal elevador da mandíbula é? Resposta. O músculo masseter. Ele é o principal responsável pela força de fechamento da boca. O músculo pterigóide lateral tem como principal função. Resposta. A protrusão da mandíbula, ou seja, levar a mandíbula para a frente. Pergunta 13. Qual músculo auxilia na retrusão da mandíbula? Resposta. O músculo temporal, principalmente suas fibras posteriores. Pergunta 14. O músculo masseter se insere em? Resposta. No ângulo da mandíbula. Essa inserção permite sua forte ação de elevação. Pergunta 15. Qual desses não é músculo da mastigação? Resposta. O bucinador. Ele auxilia na mastigação, mas não é classificado como músculo mastigatório principal. Pergunta 16. O pterigoide medial atua principalmente em? Resposta. Elevação e auxílio na protrusão da mandíbula. Pergunta 17. Qual músculo atua na abertura da boca? Resposta. O músculo digástrico, que faz parte dos músculos supraioídeos. Pergunta 18. A contração bilateral dos pterigoides laterais resulta em? Resposta. Protrusão da mandíbula. Pergunta 19. Qual músculo apresenta fibras em 3 direções? Resposta. O músculo temporal, que possui fibras anteriores, médias e posteriores. Pergunta 20. Durante a mastigação unilateral, o lado de trabalho apresenta? Resposta. Maior atividade do músculo masseter. Atenção, isso cai na prova. Mastigação unilateral, lado de trabalho, maior atividade do masseter. Distrito 3, o encaixe. Pergunta 21. Classe 1 de Engel é caracterizada por? Resposta. Relação molar normal com equilíbrio funcional. Pergunta 22. Na classe 2 de Engel, observa-se. Resposta. Mandíbula retruída ou maxila projetada? Pergunta 23. Classe 3 de Engel está associada à resposta. Prognatismo mandibular, ou seja, mandíbula projetada para frente. Pergunta 24. Subdivisão da classe 2 ocorre por? Resposta. Diferença na inclinação dos incisivos superiores. Pergunta 25. Mordida cruzada posterior é resposta. Uma relação invertida entre dentes superiores e inferiores. Pergunta 26. Mordida aberta anterior caracteriza-se por? Resposta. Falta de contato entre dentes anteriores. Pergunta 27. Na classe 2, divisão 2, os incisivos são? Resposta. Retroinclinados, ou seja, inclinados para dentro. Pergunta 28. Alteração associada à classe 3. Resposta. Perfil côncavo.
Pergunta 29. Mordida profunda é definida como? Resposta: aumento da sobreposição vertical dos dentes anteriores. Pergunta 30. Linha média desviada indica? Resposta: assimetria dentária ou esquelética. Massacre quaternário. Questões discursivas. Pergunta 31. Explique a função do cíngulo nos dentes anteriores. Resposta: o cíngulo é uma elevação na face interna dos dentes anteriores que ajuda a distribuir as forças mastigatórias, protegendo o dente contra a sobrecarga. Atenção! Isso foi muito destacado: cíngulo, distribuição de força, equilíbrio oclusal. Pergunta 32. Explique a importância das fissuras na superfície oclusal sob o ponto de vista clínico. Resposta: eles permitem um encaixe adequado entre dentes e auxiliam na mastigação, mas também são áreas de acúmulo de biofilme, sendo locais comuns de cárie. Massacre quaternário. Músculos. Pergunta 33. Descreva a ação conjunta dos músculos da mastigação durante a mastigação unilateral. Resposta: no lado de trabalho ocorre maior ação do masseter e perigoideu medial, enquanto o lado oposto ajuda no equilíbrio e no movimento da mandíbula. Pergunta 34. Explique o papel do músculo temporal na coordenação dos movimentos mandibulares. Resposta: o temporal ajuda a elevar a mandíbula e suas fibras posteriores realizam retrusão, sendo essencial no controle fino dos movimentos. Massacre quaternário maloclusões. Pergunta 35. Diferencie sobremordida e sobresaliência. Resposta: sobremordida é a sobreposição vertical dos dentes. Sobresaliência é a distância horizontal entre dentes superiores e inferiores. Pergunta 36. Explique a diferença entre maloclusão dentária e maloclusão esquelética. Resposta: a maloclusão dentária envolve posição dos dentes. A esquelética envolve crescimento dos ossos da face. Desafio clínico. Pergunta 37. Paciente classe 2 com incisivos superiores protruídos. Como impacta a função e estética? Resposta: pode causar dificuldade de vedamento labial, alteração estética e prejuízo funcional na mastigação. Pergunta 38. Paciente com mordida cruzada posterior unilateral. Quais consequências? Resposta: leva à mastigação unilateral, sobrecarga muscular, desgaste dentário e possível desenvolvimento de lesões cervicais. Atenção, dica forte de prova. Mordida cruzada unilateral, mastigação unilateral, sobrecarga muscular, lesões cervicais. Fechamento. Agora isso aqui virou um material de revisão forte, limpo e perfeito para áudio. Se quiser, Tony, o próximo nível é transformar isso em simulado narrado, estilo prova real, ou fazer versão resumida só com o que mais cai. Só dizer. Agora eu vou te entregar a versão que mais ajuda antes da prova. Resumo enxuto, mas só o que mais cai, mais linguagem limpa para áudio. Sem excesso, só o essencial que costuma aparecer. Resumo final. Jogos molares, fisiologia oral e oclusão. Anatomia dentária. O que mais cai? Incisivo central superior é maior e mais simétrico que o lateral. Primeiro pré-molar superior pode ter duas raízes, uma vestibular e uma palatina. Primeiro molar superior tem maior largura mesiodistal. Cúspide de Carabelli aparece no primeiro molar superior. Crista oblíqua é típica dos molares superiores. Canino superior tem a raiz mais longa. Primeiro molar inferior tem 5 cúspides e forma oclusal retangular ou pentagonal. Região cervical é a área próxima à gengiva. Sulcos e fissuras ajudam na mastigação, mas acumulam biofilme. Ponto muito cobrado. Cíngulo distribui forças nos dentes anteriores e protege contra a sobrecarga. Músculos da mastigação. O que mais cai? Masseter é o principal músculo da mastigação e o mais forte. Temporal eleva a mandíbula e faz retrusão com fibras posteriores. Pterigoideu lateral faz protrusão da mandíbula. Pterigoideu medial auxilia na elevação. Músculos supraioideos ajudam na abertura da boca. Ponto muito cobrado. Mastigação unilateral, lado de trabalho. Maior atividade do músculo, mas oclusão e maloclusões. O que mais cai? Classe 1 é normal. Classe 2 tem mandíbula para trás ou maxila projetada. Classe 3 tem mandíbula para frente. Perfil convexo indica classe 2. Perfil côncavo indica classe 3. Mordida cruzada é relação invertida. Mordida aberta é falta de contato anterior. Mordida profunda é excesso de sobreposição vertical. Pegadinha clássica, overbite é vertical. Overjet é horizontal. Ponto muito cobrado. Mordida cruzada posterior unilateral leva a mastigação unilateral muscular, desgaste dentário, lesões cervicais. Já conceito clínico importante.
Má oclusão dentária é problema de posição dos dentes. Má oclusão esquelética é problema ósseo e geralmente afeta a função. Fechamento para memorização. Se tiver que guardar só isso, símbolo distribui força. Masseter domina a mastigação. Overbite é vertical, overjet é horizontal. Classe 2 é convexo, classe 3 é côncavo. Mordida cruzada gera sobrecarga. Frase final. O dente não sofre sozinho. Ele sofre pela forma como a força chega até ele. Se quiser, Tony, posso fazer agora a versão mais braba. Revisão de 2 minutos antes da prova. Ou simulado só com pegadinhas difíceis. Só falar. Eu li cuidadosamente o material da parte 2 dos Jogos Molares, páginas 8 a 20, onde estão as questões. E reconstruí tudo no formato que tu pediu. Perguntas claras, respostas logo abaixo, linguagem limpa para áudio fiel ao que a professora trouxe. Jogos Molares, parte 2. Questionário com respostas fisiologia oral e oclusão. Arena 2. Músculos da mastigação. Pergunta 1. Pergunta 1. O principal músculo responsável pela elevação da mandíbula é? Resposta. O músculo masseter, que é o principal responsável pela força de fechamento da boca. Pergunta 2. O músculo pterigoide lateral tem como principal função? Resposta. A protrusão da mandíbula, ou seja, levar a mandíbula para frente. Pergunta 3. Qual músculo auxilia na retrusão da mandíbula? Resposta. O músculo temporal, principalmente suas fibras posteriores. Pergunta 4. O músculo masseter se insere em qual estrutura? Resposta. No ângulo da mandíbula. Pergunta 5. O músculo pterigoideu medial atua principalmente em? Resposta. Elevação e auxílio na protrusão da mandíbula. Pergunta 6. Qual músculo atua na abertura da boca, também chamada de depressão mandibular? Resposta. O músculo digástrico, que faz parte dos músculos supraioideus. Pergunta 7. A contração bilateral dos músculos pterigóideos laterais resulta em? Resposta. Protrusão da mandíbula. Pergunta 8. Qual músculo apresenta fibras em diferentes direções, sendo anteriores, médias e posteriores? Resposta. O músculo temporal. Pergunta 9. Durante a mastigação unilateral, o lado de trabalho apresenta? Resposta. Maior atividade muscular no lado onde o alimento está sendo mastigado, com destaque para o músculo masseter. Atenção! Isso cai na prova mastigação unilateral, lado de trabalho, maior atividade do masseter, desafio dinâmico, forças na mastigação. Pergunta 10. Na mastigação unilateral, qual é a principal característica do lado de trabalho? Resposta. O lado de trabalho apresenta contrações fortes de elevação, principalmente do masseter e do temporal. Pergunta 11. Qual é a função do lado de balanceio durante a mastigação? Resposta. O lado de balanceio ajuda na estabilização e no controle do movimento mandibular, evitando desequilíbrios. Pergunta 12. Qual músculo é responsável por coordenar e refinar os movimentos mandibulares, especialmente na retrusão? Resposta. O músculo temporal. Arena 3. Classificação das maloclusões. Pergunta 13. Segundo Engel, a classe 1 é caracterizada por? Resposta. Relação molar normal, com harmonia entre maxila e mandíbula. Pergunta 14. Na classe 2 de Engel, observa-se. Resposta. Mandíbula retruída ou maxila mais projetada. Pergunta 15. A classe 3 de Engel está associada principalmente a? Resposta. Prognatismo mandibular, ou seja, mandíbula projetada para frente. Pergunta 16. A subdivisão da classe 2 está relacionada principalmente a? Resposta. Inclinação dos incisivos superiores. Questões de combate. Maloclusões. Pergunta 17. Mordida cruzada posterior é definida como? Resposta. Relação invertida entre dentes superiores e inferiores na região posterior. Pergunta 18. Mordida aberta anterior caracteriza-se por? Resposta. Falta de contato entre os dentes anteriores, superiores e inferiores. Pergunta 19. Na classe 2, divisão 2, os incisivos superiores são? Resposta. Retroinclinados, ou seja, inclinados para dentro. Questões de combate avançadas. Pergunta 20. Qual alteração está frequentemente associada à classe 3? Resposta. Perfil côncavo. Pergunta 21. Mordida profunda é definida como? Resposta. Aumento da sobreposição vertical dos dentes anteriores. Pergunta 22. A linha média desviada pode indicar? Resposta. Assimetria dentária ou esquelética. Pergunta 23. A mordida cruzada anterior ocorre quando? Resposta. Os dentes inferiores estão à frente dos dentes superiores. Conceitos importantes.
Pergunta 24. Qual a diferença entre overbite e overjet? Resposta. Overbite é a sobreposição vertical dos dentes. Overjet é a distância horizontal entre os dentes superiores e inferiores. Atenção! Pegadinha clássica. Overbite é vertical, overjet é horizontal. Pergunta 25. Qual a diferença entre problema dentário e problema esquelético? Resposta. O problema dentário está relacionado à posição dos dentes. O problema esquelético está relacionado ao tamanho ou posição dos ossos da face. Desafio clínico. Pergunta 26. Paciente classe 2 com incisivos superiores protruídos. Quais impactos? Resposta. Pode causar perfil convexo, dificuldade de fechar os lábios, prejuízo na mastigação e alterações na fala. Pergunta 27. Paciente com mordida cruzada posterior unilateral. Quais consequências? Resposta. Pode causar mastigação unilateral, assimetria de crescimento, desgaste dentário, sobrecarga muscular e disfunção temporomandibular. Atenção! Dica forte de prova. Mordida cruzada unilateral, mastigação unilateral, sobrecarga muscular, DTM e desgaste dentário. Fechamento. Agora tu tem parte 1 organizada, parte 2 organizada, tudo pronto para áudio e revisão. Se quiser, no próximo passo eu posso juntar parte 1 mais parte 2 num resumão único de prova ou fazer um simulado final estilo prova da professora. Só dizer. Perfeito, Tony. Agora eu juntei parte 1 mais parte 2 dos jogos molares e transformei em um resumão único de prova, focado no que mais cai, com linguagem limpa para áudio e memorização rápida. Resumão final. Jogos molares, fisiologia oral e bloco 1. Anatomia dentária. Incisivo central superior é maior e mais simétrico que o incisivo lateral superior. Primeiro pré-molar superior pode apresentar duas raízes, uma voltada para a bochecha e outra para o céu da boca. Primeiro molar superior possui a maior largura no sentido mesiodistal, ou seja, é mais largo de um lado ao outro da arcada. A cúspide de Carabelli aparece na face palatina do primeiro molar superior. Crista oblíqua é uma ponte de esmalte típica dos molares superiores. O canino superior possui a raiz mais longa da boca. O primeiro molar inferior apresenta 5 cúspides e forma oclusal geralmente retangular ou pentagonal. Região cervical é a parte do dente próxima à gengiva. Sulcos e fissuras ajudam no encaixe dos dentes, mas são locais de acúmulo de biofilme. Ponto muito cobrado, símbolo. Ele fica na parte interna dos dentes anteriores. Função: distribuir forças e proteger o dente contra a sobrecarga. Músculos da mastigação. Masseter é o principal músculo da mastigação e o mais forte. Temporal eleva a mandíbula e suas fibras posteriores fazem a retrusão. Pterigoide lateral faz protrusão da mandíbula. Pterigoideo medial auxilia na elevação e protrusão. Músculos supraioídeos ajudam na abertura da boca. Masseter se insere no ângulo da mandíbula. Hash ponto muito cobrado. Mastigação unilateral, lado de trabalho, maior atividade do músculo masseter. Bloco 3. Dinâmica da mastigação. Lado de trabalho é onde o alimento está sendo mastigado. Lado de balanceio atua na estabilização do movimento. Masseter e temporal dominam a força no lado de trabalho. Temporal também é importante no controle fino e na retrusão. Bloco 4. Classificação de ângulo classe 1, relação normal entre maxila e mandíbula. Classe 2. Mandíbula para trás ou maxila projetada, perfil convexo. Classe 3, mandíbula projetada para frente, perfil côncavo. Classe 2, divisão 2, incisivos superiores retroinclinados. Maloclusões importantes. Mordida cruzada posterior, relação invertida na região posterior. Mordida cruzada anterior, dentes inferiores à frente dos superiores. Mordida aberta anterior. Falta de contato entre dentes anteriores, mordida profunda. Excesso de sobreposição vertical, linha média desviada, indica simetria dentária ou esquelética. Pegadinha clássica de prova, overbite é vertical, overjet é horizontal. Bloco 6. Conceitos clínicos. Problema dentário, relacionado à posição dos dentes. Problema esquelético, relacionado ao osso e geralmente afeta a função, 7. Casos clínicos importantes. Classe 2 com incisivos protruídos, perfil convexo, dificuldade de devidamento labial. Alteração estética, prejuízo na mastigação e fala, mordida da posterior unilateral, mastigação unilateral, sobrecarga musculo-desgaste dentário, assimetria de crescimento, risco de disfunção temporomandibular, ponto muito cobrado, mordida cruzada unilateral, mastigação unilateral, sobrecarga muscular de desgaste dentário. Resumo final, para memorização rápida, símbolo distribui. Força.
Masseter é o principal músculo. Temporal faz retrusão. Pterigóideo lateral faz protrusão. Overbite é vertical. Overjet é horizontal. Classe 2 é convexo. Classe 3 é côncavo. Mordida cruzada gera sobrecarga. A forma determina a força determina a função determina o equilíbrio. Se quiser, Tony, agora dá pra fazer o nível final. Simulado estilo prova da professora com pegadinhas reais. Ou revisão de 2 minutos pra ouvir antes de entrar na prova. Só falar. Perfeito, Tony. Eu peguei todo o conteúdo do teu arquivo, reorganizei o fluxo e transformei em um texto único, contínuo, com ritmo de aula, ideal para áudio, sem quebras bruscas, sem redundâncias e com progressão lógica. Agora isso aqui tá pronto para tu dar play e só absorver. Aula completa Jogos Molares Fisiologia Oral e Oclusão. Vamos começar entendendo a base de tudo. Na odontologia, especialmente quando falamos de oclusão e fisiologia oral, não estamos lidando apenas com dentes isolados. Estamos lidando com um sistema completo que envolve dentes, músculos e articulação, funcionando de forma integrada. A forma dos dentes influencia diretamente a forma como a força da mastigação é distribuída. E essa distribuição de força é o que determina se o sistema vai funcionar bem ou vai gerar problemas. Começando pela anatomia dentária. O incisivo central superior é maior, mais largo e mais simétrico quando comparado ao incisivo lateral superior, que é menor e apresenta maior variação de forma. O primeiro premolar superior tem uma característica importante. Ele pode apresentar duas raízes, uma voltada para a bochecha e outra para o céu da boca. O primeiro molar superior é o dente mais largo no sentido mesiodistal, ou seja, de um lado ao outro dentro da arcada. Nesse mesmo dente pode aparecer a cúspide de Carabelli, que é uma pequena elevação na face interna do dente. Outra estrutura importante é a crista oblíqua, que funciona como uma ponte de esmalte entre cúspides e é típica dos molares superiores. O canino superior possui a raiz mais longa da boca, sendo um dente muito importante para a estabilidade. O primeiro molar inferior possui 5 cúspides e uma forma oclusal, que pode ser retangular ou pentagonal. A região cervical é a parte do dente próxima à gengiva, como se fosse o pescoço do dente. Os sulcos e fissuras são ranhuras presentes nos dentes, que ajudam no encaixe durante a mastigação, mas também são áreas onde há maior acúmulo de biofilme. Agora um ponto extremamente importante. O cíngulo é uma elevação localizada na parte interna dos dentes anteriores. Sua função é distribuir as forças da mastigação, evitando sobrecarga em uma única região. Guarda isso porque cai muito em prova. Agora vamos para os músculos da mastigação. O músculo masseter é o principal músculo da mastigação. Ele é responsável pela força de fechamento da boca. O músculo temporal também participa da elevação da mandíbula e, através de suas fibras posteriores, realiza a retrusão, que é o movimento de levar a mandíbula para trás. O músculo pterigóideo lateral é responsável por levar a mandíbula para frente, o que chamamos de protrusão. O músculo pterigóideo medial auxilia na elevação da mandíbula. Já os músculos supraioideos ajudam na abertura da boca, puxando a mandíbula para baixo. O masseter se insere no ângulo da mandíbula, o que explica sua grande capacidade de gerar força. Agora um dos pontos mais importantes da prova. Durante a mastigação unilateral, ou seja, quando o paciente mastiga apenas de um lado, o lado de trabalho, que é o lado onde está o alimento, apresenta maior atividade muscular, principalmente do músculo masseter. O lado oposto, chamado lado de balanceio, tem função de estabilizar e coordenar o movimento. Agora vamos para a oclusão. A classificação de Engel é fundamental. Na classe 1, a relação entre os dentes é considerada normal. Na classe 2, a mandíbula está mais para trás ou a maxila mais projetada, gerando um perfil convexo. Na classe 3, a mandíbula está projetada para frente, gerando um perfil côncavo. Na classe 2, divisão 2, os incisivos superiores estão inclinados para dentro. Agora vamos falar das maloclusões. A mordida cruzada posterior ocorre quando os dentes superiores ficam por dentro dos inferiores na região posterior. A mordida cruzada anterior ocorre quando os dentes inferiores ficam à frente dos superiores. A mordida aberta anterior é quando não há contato entre os dentes anteriores. A mordida profunda é o excesso de sobreposição vertical dos dentes anteriores.
O desvio de linha média indica a simetria dentária ou esquelética. Agora uma pegadinha clássica. Overbite é a sobreposição vertical dos dentes. Overjet é a distância horizontal entre os dentes superiores e inferiores. Agora um conceito clínico importante. Problemas dentários estão relacionados à posição dos dentes. Problemas esqueléticos estão relacionados ao crescimento ósseo e geralmente afetam a função. Agora vamos para situações clínicas. Um paciente com classe 2 e incisivos superiores projetados pode apresentar dificuldade de fechar os lábios, alteração estética e prejuízo na mastigação. Um paciente com mordida cruzada posterior unilateral tende a mastigar apenas de um lado, o que gera sobrecarga muscular, desgaste dentário, assimetria e risco de disfunção temporomandibular. Guarda isso porque é muito cobrado. Mordida cruzada unilateral leva a mastigação unilateral, sobrecarga muscular e desgaste. Agora vamos fechar com o que realmente importa memorizar. O cíngulo distribui forças. O masseter é o principal músculo da mastigação. O temporal faz retrusão. O pterygoideu lateral faz protrusão. Overbite é vertical. Overjet é horizontal. Classe 2 está associada a perfil convexo. Classe 3 está associada a perfil côncavo. Mordida cruzada gera sobrecarga. E guarda essa frase final porque ela resume tudo. A forma determina a força determina a função determina o equilíbrio. Se quiser, Tony, dá para fazer agora o nível final absoluto, uma versão com pausas calculadas para memorização ou um áudio modo prova só com gatilhos de lembrança. Overbite e overjet. Explicação completa. Primeira ideia, bem simples. Imagina que você está olhando os dentes de lado. Existem duas formas deles se relacionarem. Um em cima do outro, um na frente do outro. Uma vertical. Imagem overbite é quando os dentes de cima cobrem os de baixo na vertical. É tipo uma tampa cobrindo outra. Se você fechar a boca, quantos dentes de cima descem sobre os de baixo, isso é overbite. Forma de lembrar. Overbite igual a morde por cima. Horizontal. Imagem overjet é quando os dentes de cima estão mais para frente que os de baixo. É distância para frente, não para baixo. Se você olhar de lado, o quanto os dentes de cima estão avançados, isso é overjet. Forma de lembrar overjet, jato para frente. Jet avião, vai para frente, resumo rápido. Overbite, cima e baixo vertical. Overjet, frente e trás. Pegadinha de prova. A banca adora inverter isso. Se tu decorar só assim, já resolve. Overbite igual a vertical ou horizontal. Agora vamos para a parte difícil. Côncavo e convexo. Isso aqui confunde mesmo, mas vou simplificar muito. Convexo. Imagem convexo significa que o rosto é mais estufado para fora, tipo uma barriga. No perfil, olhando de lado, a parte de cima da face fica mais projetada. Isso é típico da classe 2. Forma de lembrar, convexo cara para frente na parte de cima. Côncavo. Imagem. Côncavo é o contrário. O rosto parece afundado no meio. No perfil, o queixo fica mais para frente que o resto. Isso é típico da classe 3. Forma de lembrar, côncavo igual a queixo para frente. Resumo final para não errar. Overbite vertical, overjet horizontal. Convexo classe 2, parte de cima para frente. Côncavo classe 3, queixo para frente. Macete final. Pitch igual morder para baixo, vertical. Jet igual jato para frente, horizontal. Convexo a barriga para fora. Côncavo afundado no meio. Se ainda quiser, Tony, posso fazer um esquema ainda mais forte. Comparação com mão e corpo para visualizar essa imagem. Ou um mini simulado só disso, que é onde mais pegam.